Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inverno. Essa daqui é a nossa quarta aula. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, não se preocupe, porque elas vão ficar disponíveis aqui no meu canal até o final desse mês. Então aproveita aí a oportunidade para assistir essas aulas enquanto elas estão disponíveis. E para você que acompanhou todas as aulas até agora, aproveita e me conta aqui nos comentários qual foi a sua aula favorita e por quê. Eu realmente me dediquei bastante em trazer o melhor conteúdo para vocês e tirar o máximo das dúvidas possíveis. Mas é claro que sempre existem novos temas que a gente pode abordar em próximas aulas também. Então aproveita para já deixar seu like aqui nessa aula, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e adicionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Lembrando que até o final desse mês todos os meus cursos online vão estar com até 50% de desconto, então aproveitem aí a oportunidade para se inscrever aí nesses últimos dias, né, que a gente tem de promoção. Todos os meus cursos, eles têm acesso ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever agora e fazer as aulas quando você puder, quando você tiver tempo mesmo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os meus cursos mais pra frente aqui nessa aula. E na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como criar uma fonte usando a sua própria letra. Há um tempinho atrás eu mostrei, né, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, como que eu criei, né, uma fonte usando a minha própria letra para poder usar nos meus quadrinhos, né, algumas publicações e tudo mais. E o pessoal gostou tanto que eu fiz até um vídeo rapidinho, né, tipo um Reels, para mostrar para as pessoas como fazer isso. Mas nessa aula eu vou realmente, né, aproveitar que a gente tem muito mais tempo do que um vídeo curto, para mostrar como vocês podem fazer isso usando um site que ele é totalmente gratuito. É óbvio que se você paga, né, se você usa a versão paga, você vai ter um pouco mais ali de ferramentas, mas só com a versão gratuita já dá para fazer bastante coisa e eu até hoje uso a fonte que eu criei usando as ferramentas exatamente como eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E eu particularmente acho que criar suas próprias fontes, né, é um recurso muito bacana que vai transformar ali a sua arte, o seu quadrinho, ou até mesmo as suas postagens, porque vai fazer ela ser única, né, super original. Então não existe ali uma outra fonte igual essa que você tá fazendo usando a sua própria letra. E se você for acompanhar essa aula também criando a sua própria fonte a partir da sua letra de mão, eu te convido a postar nas redes sociais usando a hashtag Desafio da Mari para eu poder acompanhar a produção de vocês, né, e ver que vocês realmente estão produzindo ali a partir da minha aula. Então, antes da gente ir para a parte prática, eu queria mostrar para vocês, né, a minha fonte e alguns trabalhos que eu utilizo, né, a minha fonte, mas basicamente eu gosto de usar ela nos balões, né, dos meus quadrinhos mais recentes, é o que eu tenho usado ali nos meus quadrinhos, webcomics, né, porque eu fiz todas as letras, né, como se fosse a letra bastão, né, que seria a letra maiúscula, que é ótimo pra gente usar em quadrinhos, né. Bom, pessoal, só pra vocês verem aqui, né, alguns exemplos de quadrinhos que eu fiz usando, né, a minha própria fonte. Como eu falei pra vocês, essa fonte eu criei exatamente da mesma forma que eu vou mostrar pra vocês hoje, o passo a passo completo de como eu criei essa fonte, né? E como eu falei, eu gosto de usar ela nos meus quadrinhos porque ela é uma fonte toda em letras maiúsculas, né? Ou seja, aquela letra tipo bastão, né? Que a gente chama. E vocês vão ver mais pra frente, né, no site que eu vou mostrar pra vocês, que a versão gratuita tem uma limitação de caracteres que você pode fazer. Então, eu recomendo que você use todas as letras maiúsculas, até porque você não vai conseguir completar ali todas as pontuações e coisas que são necessárias, né, caracteres que são necessários ali na sua fonte, se você colocar também as minúsculas. Mas caso você, tipo, assine, por exemplo, a versão paga, você consegue já fazer o alfabeto completo, com letras maiúsculas e minúsculas e todos os caracteres de pontuações e tudo mais, né? Então, pra mim, super funcionou, né, usar essa versão só com as letras maiúsculas, porque pra quadrinho o ideal é que seja mesmo todas as letras em maiúsculas pra melhorar a leitura, né? Então, aqui vocês tem um exemplo, né, de um quadrinho que, inclusive, esse quadrinho aqui
Para quem assistiu às aulas anteriores já deve reconhecer ele, porque foi o quadrinho que eu desenvolvi ao longo do meu curso Quadrinho Dinâmico. Então, os alunos inscritos, eles têm acesso, né, a todo o processo criativo de desenvolvimento dessa história em quadrinhos aqui. Inclusive, essa aula aqui, depois que sair, né, depois que ela sair do meu canal, porque elas só ficam disponíveis, né, até o final do mês, elas ficam disponíveis dentro do curso Quadrinho Dinâmico, nas aulas bônus lá, que aí se você, tipo, for um aluno inscrito, você vai ter acesso a né, e muitas outras aulas anteriores, né, de eventos anteriores que só ficam disponíveis no meu canal por um tempo limitado. E aí elas entram e ficam disponíveis de forma ilimitada e vitalícia dentro dos meus cursos, né? Então, todas essas aulas especiais aqui, elas entram na Hotmart, ficam disponíveis lá na Hotmart de forma permanente dentro de seus determinados cursos, né? Então, as aulas de desenho ficam nos cursos de desenho, as aulas de quadrinho ficam dentro do curso de quadrinho e assim sucessivamente, né? Então, só para vocês saberem que eu já mostrei, né, todo o processo criativo dessa história em quadrinhos aqui. E vocês têm um exemplo, né, de como que eu aplico a minha fonte, né, nesses quadrinhos. Então, esse aqui é um quadrinho que eu utilizei e todos os capítulos do Bluebird, né, que é a minha webcomic mais recente, eu também utilizo a minha própria fonte, né, que eu criei usando a minha letra de mão. Bom, pessoal, o site que a gente vai utilizar para criar a fonte usando a nossa própria letra é esse daqui, que chama Calligraphy. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, junto com todos os links importantes e coisas que eu mencionar aqui nessa aula. Você pode fazer, né? Você vai ter que fazer o cadastro, né? Aqui nesse site, para você ter acesso à versão gratuita dele, né? E você também pode fazer um upgrade para a versão profissional. E como eu falei para vocês, na versão profissional você não tem limitação de caracteres e você consegue fazer uma fonte muito mais completa. Mas só com a versão gratuita já dá para fazer bastante coisa. Como eu falei, dessa limitação de fazer, por exemplo, só letras maiúsculas por causa desse limite de caracteres. Então, para você ter uma fonte com todas as pontuações mais importantes, por exemplo, aí você vai ter que escolher entre você fazer só as maiúsculas, mas ter todas as pontuações, né, que são importantes para quando a gente está escrevendo um texto corrido e tudo mais. Então, a gente vai dar um start aqui no app, né? Eu já tô logada, mas caso você não tenha o cadastro, você faz um novo cadastro. E assim que você fizer o seu cadastro tal e confirmar o seu e-mail, você vai ter acesso nessa página aqui principal, onde eles explicam mais ou menos, né, qual é a ordem ali do processo de produção. E esse site, ele tá em inglês, tá, gente? Mas vocês podem colocar ele para traduzir no Google Tradutor, né? Então é só você copiar o link aqui desse navegador, né? E colocar no Google Tradutor, que ele já traduz caso você tenha dificuldade para entender as instruções em inglês, tá? Bom, primeiro aqui tem, né, os primeiros passos. Primeiro passo é a gente criar um template e imprimir ele. Aqui ele tá falando para você imprimir, mas existem outras formas. Você pode fazer totalmente no digital, por exemplo, que é como eu fiz. Que eu acho que fica muito mais fácil ali, você tem mais liberdade para apagar a fonte e refazer ela várias vezes, caso você não fique satisfeito com ela, né? Então, você pode imprimir e desenhar, né, as suas fontes no papel impresso e depois você digitalizar de alguma forma, pode ser digitalizando usando o seu celular, né, que ele fala, ó, você vai preencher, depois você vai usar um scanner ou câmera digital ou do seu smartphone para digitalizar o seu template. E aí, depois que você digitalizar, né, o seu template, você vai fazer um upload desse template aqui nesse site mesmo, né, e ele vai fazer a leitura desse template e já vai meio que separar todas as letras uma por uma, né? Então ele já faz esse trabalho automaticamente de separar as letras, ele vai reconhecer as letras através do template
e já vai separar cada letra, né? Vai ser correspondente ali ao desenho que você colocou. E aí ele vai já gerar, depois de tudo isso, né? Depois de também você tem algumas opções de configurações que depois eu vou mostrar pra vocês. Depois tudo configurado bonitinho, você vai exportar a sua fonte num arquivo de fonte que você pode utilizar em Windows e Mac. Enfim, né? Você pode usar no seu computador ali. E aí, tipo, esse é mais ou menos o processo resumido, né? Então vamos para a parte de criar o template. E aí depois eu mostro as outras etapas para vocês e vocês vão entender melhor, né, do que se trata elas. Bom, quando você entra ali em criar template, você entra nessa página aqui, né? E aqui a gente tem algumas opções já de alfabetos pré-prontos, né? Então a gente tem os básicos aqui, a gente tem alguns scripts, a gente tem também por língua, que eu acho que fica mais fácil porque o português ele tem algumas letras que não tem no inglês, como por exemplo ser cedilha e tudo mais. E alguns acentos, né, que não tem em inglês. Então é importante que a gente faça esses acentos e ter esses caracteres que não tem no inglês, né? Então a gente vai entrar aqui no português. E aí, ele entrou aqui com todas as letras maiúsculas e minúsculas, sem pontuações ainda, porque as pontuações a gente vai adicionar depois. Tá vendo? E aí, só que aqui apareceu esse aviso, né? De que tem atualmente 78 caracteres, mas na versão free a gente tem uma limitação de 75 caracteres por fonte. Então, a gente já teria que excluir alguns caracteres aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir todas as letras minúsculas já. Clicando em cima aqui, ele já exclui. E aí, eu deixei só... deixa eu apagar essas minúsculas aqui também acentuadas. Então, ficaram só as letras maiúsculas com todas as acentuações possíveis, né? Aí a gente vai voltar aqui no nosso menu e vai achar o Basics e vai colocar os números, né? É importante ter números quando a gente tá digitando, né? Então, principal os números. E Minimal Punctuation, que é pontuação mínima, que são as principais pontuações que a gente vai utilizar quando a gente está escrevendo um texto corrido e tudo mais. Aí você pode analisar, por exemplo, dependendo do uso, né, que você vai dar para sua fonte, se você precisa adicionar mais algum caractere que é importante porque você vai usar muito, por exemplo, sabe? Então, você pode ir adicionando aqui os caracteres que você acha que são interessantes, que você vai usar e que realmente são importantes de ter na sua fonte, né? Então, aqui a gente tendo todas as letras maiúsculas com as pontuações corretas, com as acentuações e os números, para mim já seria o suficiente aqui para eu trabalhar e fazer as minhas legendas dos quadrinhos. Então, vocês analisam aí, vê se precisa de mais algum caractere ou se você quer de repente fazer para algum outro alfabeto, tipo, se você sabe japonês, você pode fazer o seu alfabeto em japonês, né? Apesar de ter muito mais caractere do que o nosso alfabeto. Mas enfim, aí a gente já selecionou, né, as letras e os caracteres que a gente vai querer e a gente vai fazer um download do nosso template. E aí, selecionando o formato, a gente faz o download aqui do nosso template. E aqui temos o template, né, que o site passou pra gente, né? E é importante a gente manter todas essas informações do template, porque é a partir dessas informações aqui que o site ele vai fazer a leitura de cada letra, ele vai saber cada letra, né, correspondente a qual letra do alfabeto, né? Então ele já vai fazer esse trabalho automaticamente, por isso que esse template aqui é bem bacana. Você vai desenhar tudo, vai exportar e depois vai subir lá no site, ele vai fazer essa leitura e vai separar todas as letrinhas, a gente vai conseguir, inclusive, fazer algumas configurações em cada letra, por exemplo, aumentar, diminuir.
mudar, colocá-la mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. E é legal fazer esse jogo se você quiser fazer uma fonte mais diferentona. Então, algumas letras, por exemplo, eu coloquei elas um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, para quando tiver no o texto, algumas letras não, todas as letras ao invés de ficar na mesma altura, uma fica um pouco mais para cima, mais para baixo, esse balanço eu acho que ficou bem interessante na minha fonte, é um diferencial também. Mas aí mais para frente eu mostro para vocês. Agora a gente vai abrir esse arquivo aqui. Pode ser num programa de edição de imagem, né? Eu vou abrir no Photoshop, você pode abrir em qualquer programa ou aplicativo de edição de imagem que você consegue desenhar ali em cima, ou você pode imprimir e preencher esse template à mão. Bom, pessoal, aqui eu abri, né, o meu arquivo do PDF no Photoshop. Como eu falei, vocês podem abrir em qualquer programa, né, de edição de imagem, qualquer lugar que vocês possam desenhar, né, por cima. E aí, como ele era um PDF, ele abriu em 2 arquivos, né, então tem 2 páginas aqui pra gente ir preenchendo. E agora vem a parte divertida, gente, que é a gente ir desenhando as nossas letras, né? Então eu vou criar uma camada aqui acima dessa primeira para poder separar as minhas letras, né? E caso eu precisar, por exemplo, apagar ou refazer, fazer qualquer tipo de ajuste, fica muito mais fácil numa camada separada transparente, né? Então a gente vai começar aqui, né, tipo, a preencher o nosso template. E aí, uma parte legal que a gente pode utilizar, por exemplo, é escolher um tipo de pincel ou brush que seja ali que tenha a ver também com o seu projeto. Então, a gente pode usar um brush diferente, um brush mais texturado, por exemplo, que lembra, né, um pouco mais, por exemplo, o acabamento dos seus desenhos. Então, esse é o momento em que você pode fazer esses estudos de ver qual ou fazer várias versões, cada versão usando um pincel diferente para você ver que acabamento que fica mais legal, né? Então a gente poderia escolher um pincel mais padrão, como por exemplo esse padrão aqui do Photoshop, e também escolher a espessura, né, da letra, tudo isso daí vocês vão ter que pensar e fazer os testes para ver se fica legal. Então, esse daqui é um brush padrão do Photoshop, né? E eu, por exemplo, gosto de usar esse brush aqui, que ele, tipo, ele é mais texturadinho, ele lembra quase um lápis, um grafite, sabe? Então, ele tem uma texturinha. Tá vendo que ele é um pouco mais texturadinho do que aquele que eu mostrei pra vocês? Deixa eu aproximar mais aqui. Esse aqui é o que eu tô usando, e aí esse daqui foi o que eu usei anteriormente, só pra vocês verem a diferença. Vou colocar em 100% aqui. Tá vendo como tem uma diferença no acabamento? Então é isso basicamente que a gente vai fazer agora. A gente vai escolher um acabamento, um pincel, uma espessura, mais fino, mais grosso, tudo mais. A gente vai fazer esses testes e vai preenchendo aqui o nosso template. Então, como eu falei, essa aqui é a parte divertida, é pra gente realmente explorar as possibilidades. Outro detalhe importante, gente, vocês estão vendo que dentro de cada quadradinho referente a um caractere, a gente tem algumas linhas, né? Então, essa daqui é a principal linha, é onde a gente vai, é o guia que a gente vai usar pra preencher, né, a nossa letra. Então, ao invés de usar, tipo, todo o espaço aqui, não, a gente vai usar esse espaço aqui central, mais ou menos. E aí, pra que serve essas linhas aqui de cima, né? Essa daqui e essa daqui. São para letras que, por exemplo, tem aquela curvinha para baixo, sabe? Tipo G. Quando a gente tá fazendo a minúscula, né? E não a maiúscula. Então, esse daqui seria, por exemplo, se a gente fosse fazer um A
ele ocuparia esse espaço. Se a gente fosse fazer um G, a perninha do G viria aqui pra baixo. E se a gente fosse fazer um T, por exemplo, esse T, ele viria aqui pra cima. E alcançaria até essa linha aqui de cima. Tá vendo? Então esse é mais ou menos o padrão. Pra gente que vai fazer letra maiúscula, a gente vai utilizar esse espaço aqui. Porque quando a letra maiúscula ela é maior do que a minúscula, né? Então seria tipo mais ou menos assim, sabe? Então essa daqui é a lógica, a gente vai tentar usar esse espaço aqui pra fazer as maiúsculas, já que a gente tá fazendo as maiúsculas, né? E aí, tipo, o ponto de exclamação, ele vai vir aqui de cima até aqui. Ou a nossa aspas, ela fica aqui em cima, né? Que ela tem que ficar, tipo, bem em cima das letras, né? Então, se tivesse uma letra aqui, por exemplo, ela tinha que ficar mais ou menos nessa altura. E aí, a gente vai utilizar, né, como eu falei, esse espaço aqui. Todas as letras vão ter mais ou menos a mesma altura, incluindo esses outros caracteres aqui. Ah, Mari, mas eu posso passar um pouquinho das linhas? Não tem problema passar um pouquinho, porque, como eu falei pra vocês, eu, por exemplo, gosto que a minha fonte ela seja bem livre, é como se eu estivesse escrevendo à mão. E quando a gente está escrevendo à mão, a gente não está usando uma linha guia ali, algumas letras, caracteres vão ficar um pouco mais para cima, mais para baixo. Então, não tem problema nenhum, mas a gente pode usar, como eu falei, né, como um guia mesmo, e a gente vai fazendo as alterações pensando logicamente nessas guias e por que que a gente tá fazendo essas alterações. E aí a vírgula, por exemplo, ela tem que vir aqui embaixo, né? Porque ela tem que ficar depois do caractere que tá aqui. Aí vamos descer para as letras aqui só para vocês verem. Bom, pessoal, esse daqui é o meu template totalmente preenchido, tá? Esse daqui foi o meu primeiro template que eu preenchi para a fonte que eu uso hoje, só para vocês darem uma olhada. Por isso que ele é diferente, né? Ele, tipo, naquela época você não selecionava já previamente, né? Antes, então, ele veio com as outras caracteres que eu não ia utilizar, como as minúsculas, né? Mas ele já veio com todas as maiúsculas, acentos e outros caracteres que a gente usa. A gente tem também aqui o template para as pontuações, né? Então, essa daqui é realmente a final, né? Que eu usei para fazer a minha fonte que eu utilizo hoje. Então, eu vou utilizar ela de exemplo, né, para vocês saberem realmente como que eu fiz e como que eu cheguei na minha versão final, tá? Então, deixa eu aproximar aqui para vocês verem todas as letras, né? E o mais legal é que elas sejam, tipo, bem parecidas com o que você escreve à mão mesmo, sabe? Pra quando você for, tipo, usar a fonte, ela realmente pareça que foi você que escreveu à mão, sabe? Então, essa aqui
é a parte mais legal aqui desse exercício aqui. Bom, então a gente vai salvar aqui esse arquivo, né? Ele precisa estar com todas as informações do template, como eu falei, porque ele vai fazer essa leitura, né? Desse QR Code e tudo mais, para poder colocar a equivalência, né, das letras e já selecionar elas bonitinho, já equivalente aos seus caracteres certinhos, tá? Então a gente vai salvar aqui, eu acho que salvando em PNG não tem problema nenhum, então a gente vem aqui em salvar uma cópia, PNG, e aí a gente vai salvar aqui esse template pra gente subir depois lá no site. Então salva todas as páginas que tiver o seu template num PNG e aí a gente volta lá pro nosso site para subir esse arquivo lá. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui na aula só para falar sobre os meus cursos online. Como eu comentei no começo da aula, durante esse mês todos os meus cursos online vão estar com até 50% de desconto. Então, se você está curtindo essa aula, se você está curtindo a minha didática, eu te convido a conhecer os meus cursos e se aprofundar nos seus estudos. Bom, para quem me acompanha há mais tempo, né, já deve ter percebido ali que o meu conteúdo, tanto no YouTube quanto nas minhas outras redes, ele tem uma pegada muito educacional. Então eu sempre gostei de ensinar e de compartilhar, né, com os meus seguidores os conhecimentos e as coisas que eu aprendi da melhor forma possível, né? Então eu passei grande parte ali da minha vida, principalmente depois que eu me formei, né, em artes visuais, desenvolvendo toda essa questão da didática, né? Então, aqui no meu canal mesmo vocês vão encontrar muitas aulas e muitos vídeos em que vocês podem ver, né, e vocês podem conhecer um pouquinho da minha didática, de como vocês podem aprender ali junto comigo. Então, eu passei grande parte da minha vida estudando, né, qual é a melhor forma de ensinar. E eu cheguei, né, na proposta educativa que eu chamo de método dinâmico. Mas, afinal, o que é o método dinâmico? Chega de atalhos perigosos e promessas boas demais para ser verdade. De pensar em um desenho incrível e não conseguir colocar no papel. Os meus cursos online, eles são indicados para iniciantes ou para quem já desenha, mas sente que falta alguma coisa. Os meus cursos online, eles têm aulas gravadas na Hotmart, grupo interativo no Instagram e no WhatsApp e aulas novas de cursos que estão sempre sendo atualizados. E nós temos também vários módulos bônus que são postados ao longo do ano. E além disso, o mais importante de tudo é que todos os meus cursos online têm acesso ilimitado e vitalício. Então você pode se inscrever hoje e ter acesso. Então você pode se inscrever hoje e fazer as aulas quantas vezes que você quiser e quando você puder também. E além de tudo isso, eu também ofereço material complementar, que são sugestões ali de outros conteúdos para complementar os seus estudos, além de uma apostila, sugestões de bibliografia e muito mais. Vocês também vão receber feedback dos exercícios de vocês, então vocês vão poder ali tirar todas as suas dúvidas também no plantão de dúvidas e ter ali, né, todo o meu suporte ao longo, né, da sua jornada. Aqui tem alguns exemplos de trabalhos dos alunos que eles desenvolveram no meu curso Desenho Dinâmico. Então, só para vocês verem ali, né, como vocês podem evoluir e aonde vocês podem chegar. E aqui estão, né, todos os cursos que eu ofereço. Então, o principal curso, né, que o pessoal se inscreve é o Desenho Dinâmico, que é um curso para você aprender desenho do absoluto zero. Então, vocês vão ter ali uma base bem sólida, principalmente dos fundamentos do desenho, que é para vocês evoluírem, né, e conseguirem ganhar autonomia e ter confiança para desenhar o que vocês quiserem, tá? Então a ideia é dar toda a ferramenta para vocês poderem evoluir, né, e chegar ali onde vocês querem, independente do estilo que vocês têm em mente. Qualquer pessoa pode fazer esse curso, né? Inclusive todos os meus cursos, né, que são esses principais aqui, eles são indicados para iniciantes ou para qualquer pessoa interessada no tema. Eu vou ensinar tudo do zero mesmo, eu falo tudo sobre materiais, dar todas as dicas possíveis e ferramentas possíveis para vocês evoluírem, né? E o curso Quadrinho Dinâmico, que é o meu curso mais recente, né, para você desenvolver um projeto de quadrinho do zero.
Então, vocês vão passar por todas as etapas ali do processo criativo e vão desenvolver, né, um projeto junto comigo, tendo todo o meu suporte ali durante as etapas desse projeto também. E caso você queira ter, né, a experiência de fazer uma história em quadrinhos e ao mesmo tempo evoluir as suas habilidades de desenho, você pode se inscrever no combo desenho mais quadrinho, porque aí você vai ter, né, toda a experiência de produzir um quadrinho. E você também vai poder usar, né, tudo que você aprendeu no curso de desenho para desenvolver esse quadrinho, tá? E o curso Aquarela Dinâmica, que é um curso, o maior curso que eu tenho, né, mais completo, com mais aulas, assim, e que abrange uma grande gama ali, né, de temas possíveis. Então, você tem a parte de introdução, né, da pintura, das técnicas de aquarela, depois vai para retrato em aquarela, e aquarela botânica, fora mais inúmeras aulas bônus que eu já dei ao longo de todo esse tempo, que estão compiladas nesse curso. Para quem não sabe, sempre que a gente tem aqui as aulas no meu canal, essas aulas elas ficam disponíveis nos seus respectivos cursos dentro lá da Hotmart. Então, todas as aulas que eu já dei ao vivo, né, todos os eventos que eu já criei com aulas, vocês vão ter acesso dentro desses cursos, tá? Então, para quem quiser aprender aquarela, assim, de forma definitiva, eu recomendo o Aquarela Dinâmica. Então, todos esses meus cursos que são os cursos dinâmicos, eles são os cursos mais completos, que realmente é para você aprender do zero, né? Ele tem todo uma proposta de curso, né? E de passo a passo ali junto com vocês. E eu tenho também os mini cursos, né, que tem uma proposta um pouco diferente. Eles são cursos mais curtos, mais enxutos e mais focados em processo criativo, tá? Então, o curso de ilustração digital, ele é um curso voltado para a criação de ilustração, composição, processo criativo, usando ferramentas digitais. Então, eu vou mostrar todo o meu processo de como eu crio uma ilustração digital, que ferramentas que eu uso, quais são as técnicas de pintura digital que eu uso. Então, tanto esse quanto o curso de aquarela digital, né? O curso de aquarela digital eu mostro também todas as ferramentas que eu uso para fazer aquela técnica mista, né? Que eu comentei com vocês, utilizando, né? Tipo, manchas e texturas que eu produzo, né? À mão mesmo na aquarela, e vou trazer todas essas características para o digital e também apresento ferramentas específicas para você dar, né, esse acabamento de aquarela utilizando ferramentas digitais. Então, como eu comentei, eles são cursos mais curtos, mas eu também dou, tipo, todas as ferramentas possíveis e todos os materiais complementares e tudo mais. Vocês vão encontrar nesses cursos também. E para quem quiser ter a experiência completa de estar inscrito em todos os meus cursos, tanto os dinâmicos quanto os mini cursos, eu lancei agora o Super Combo Dinâmico, em que você se inscreve em todos esses cursos ao mesmo tempo por metade do preço, tá? Então você vai se inscrever no desenho dinâmico, quadrinho dinâmico, aquarela dinâmica, ilustração digital e aquarela digital por R$ 998 ou 12 vezes de R$ 99. E essa daqui é com certeza a melhor opção, porque você vai se inscrever em todos esses cursos por metade do preço. Então super vale a pena, caso você queira, né, realmente ter experiência completa e ter acesso a todos os meus cursos disponíveis hoje. Essa é com certeza a melhor opção. Então aproveitem, porque não é sempre que eu consigo manter esses valores, né, e esses descontos para vocês. E a gente confia tanto, né, no nosso método, que a gente dá 7 dias de garantia, então você pode se inscrever em qualquer um dos meus cursos, e se por alguma razão não for para você, você pode pedir o seu reembolso dentro desse prazo. Então é isso, eu tô esperando vocês aí nas minhas novas turmas dos meus cursos online. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre os cursos, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Bom, voltamos aqui, né, para o nosso site. A gente estava aqui na página do template. E aí agora a gente vai vir aqui em My Fontes, né? Ó, a gente não tem nenhuma fonte ainda, então a gente vai fazer o upload do template aqui. Então a gente vai selecionar o arquivo.
Bom, aí tá vendo que ele automaticamente já selecionou, né, todas as letras e a equivalente delas, dos caracteres aqui, né? Então a gente vai conferir para ver se tá tudo realmente certinho. E aí a gente vai, como a gente tem mais um arquivo aqui para adicionar, a gente vai adicionar o outro template. Vamos adicionar aqui. E tem mais um último template aqui, que é o das pontuações. E aí agora a gente vai para a parte da edição, né, dos detalhes finos dessa minha fonte aqui. Bom, agora vocês estão vendo que algumas letras estão com as fontes cortadas. Essas letras aqui a gente vai ter que refazer, porque senão ela vai ficar tipo cortadinha mesmo, né? Não tem jeito. Então, todas as que são aqui, né, de que tem acentos que estão cortados, a gente vai ter que excluir e repostar. Ó, tá vendo que esses aqui não estão cortadinhos? Então a gente refaz as letras lá no nosso arquivo e adiciona aqui. Bom, aí agora a gente vai fazer algumas edições finas, né, das nossas fontes aqui. Por exemplo, fazer uma comparação de tamanho delas, né? E se a gente precisa de, por exemplo, diminuir um pouco o tamanho delas, colocar elas mais para cima ou mais para baixo. E aí a gente vai fazer isso com todos. Esse N tá um pouco pequenininho comparado aos outros, então a gente pode aumentar ele um pouco para ele ficar mais dentro da proporção. Esse O ficou um pouco grande, aí a gente diminui aqui. E aí vocês estão vendo que, como eu falei para vocês, algumas letras estão um pouco mais para cima, outras um pouco mais para baixo. Eu fui fazendo isso justamente e mexendo na altura delas para ficar tipo mais interessante, para dar um balanço ali, né, para as letras. E aí a gente vai fazendo todos esses ajustes aqui. Aqui ajusta o tamanho e aqui a altura, tá vendo? E aí a gente salva. Aqui nesse Edit Character, por exemplo, a gente consegue. Ó, vou colocar esse U mais para baixo, vou ajustar a baseline dele, vou diminuir. Colocar ele um pouquinho mais para baixo e vou salvar. Bom, e aí assim que tiver, né, todas as letras bonitinhas e a fonte estiver bacana, a gente pode exportar pra gente testar realmente e ver, né, se ela realmente está funcionando, se precisa fazer mais algum ajuste, vocês sempre podem voltar aqui e fazer os ajustes, né? Então a gente coloca aqui o nome da fonte, né? Vou colocar Mari 2, que é a segunda versão, só para vocês verem. Aqui ele faz uma comparação, né, das fontes com outras fontes, para vocês terem uma ideia. Aqui tem tudo alfabeto. E a gente tem aqui, né, os arquivos em TTF e OTF, que são arquivos padrões de fontes. A gente clica aqui para baixar. E aí aqui estão as minhas duas fontes, a gente abre. Vai abrir esse, aqui pelo menos no Windows, né, abre esse arquivo aqui, a gente só bota para instalar aqui. Ele vai instalar automaticamente no seu computador e você já pode usar essa fonte. Então, vamos abrir um arquivo no Photoshop para vocês verem como que ficou a fonte. Então, vou abrir aqui uma caixinha de texto. Vou escolher aqui a minha fonte, Maricomic Regular. E vamos escrever alguma coisa aqui. Escolher a cor da fonte, né?
E aqui temos a fonte que a gente criou usando, né, a sua letra de mão. E aí, gente, vocês gostaram? Vocês acharam fácil, difícil? Eu, assim, achei muito mais fácil do que eu imaginei que seria usando aquele site, seguindo é, todos os passos, né? Tipo, é uma forma bem clara, assim, e bem fácil de você criar a sua própria fonte a partir das ferramentas lá daquele site. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aproveitado aí todas as dicas que eu dei para vocês para criar uma fonte 100% original usando a sua própria letra de mão. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar dando suporte e respondendo as dúvidas de vocês. E caso você tenha acompanhado essa aula e criado sua própria fonte, não se esqueça de publicar nas redes sociais e de me marcar e de usar a hashtag Desafio da Mari para eu poder acompanhar toda a produção de vocês. Eu sempre fico super ansiosa, né, e muito curiosa para saber a versão de vocês, né, das atividades que eu proponho aqui durante as aulas. Lembrando que estes são os últimos dias para você se inscrever nos meus cursos online com desconto. Os cursos eles estão com até 50% de desconto, eles têm acesso ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever hoje e fazer as aulas quando você puder. Então é realmente uma oportunidade incrível e não é garantia de que eu vou conseguir trazer os mesmos descontos, né, e os mesmos valores numa próxima oportunidade, então aproveitem. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas de inverno, mas não se preocupem que a gente volta com uma nova programação a partir do segundo semestre, então me acompanhem aí nas minhas redes sociais, entrem nos meus grupos, né, de Telegram e de WhatsApp, porque eu tô sempre publicando lá quando tem novidade, então vocês não vão perder, né, nenhuma notificação ou nenhuma novidade que eu publicar lá nos meus grupos. Um beijo e até a próxima! Tchau!